Nós avançamos hoje para o 6º domingo da nossa segunda fase nessa jornada formativa do ano profético da obediência. E até aqui a palavra de Deus tem confrontado e tem alinhado a nossa postura prática nas decisões, no uso do tempo, nos relacionamentos, nas emoções. E domingo passado nós vimos no cuidado com o corpo e com a mente. E eu fiquei muito feliz hoje quando encontrei uma pessoa e chegou para mim e disse assim: pastor, o senhor está com o rosto assim um pouco mais fino? A impressão minha. Eu falei: é porque eu estou emagrecendo. E hoje o Senhor nos conduz a um altar de rendição que mexe com uma das áreas mais sensíveis, protegidas e muitas vezes idolatradas na vida humana, que são as nossas finanças. Pode chamar o cara de feio, mas mexeu nas finanças dele, o negócio fica muito feio, né? Muitos tentam erguer um muro divisório entre a sua vida espiritual e a sua conta bancária. Muito também por conta de toda essa falácia, toda essa campanha difamatória em relação aos pastores, em relação à igreja, em relação a quem são os crentes. Os crentes são uma raça de ignorantes, pessoas semi-analfabetas, pessoas sem relevância na sociedade, e os pastores são mau caráter, são pessoas desprovidas de boa intenção, na verdade, são abusadores da fé para se locupletarem, para ganhar dinheiro, para se tornarem homens mais privilegiados financeiramente, e isso é o discurso que está aí fora, e ao longo de muitos anos, inclusive esteve nos meios de comunicação, construindo uma visão deturpada para constranger o crente e o pastor. Eu mesmo, durante anos, não pregava sobre dízimo. Anos eu não pregava sobre questões financeiras. Mas se você é um leitor da Bíblia, se você vai ler a Bíblia, se você vai ler o Novo Testamento, você vai descobrir que uma das coisas que é o assunto mais falado por Deus através dos seus profetas e apóstolos é relacionado a questões financeiras. Faça essa pesquisa. Por que é que Deus tem tanto interesse em falar sobre as questões materiais, financeiras, que afetam a nossa vida? Tem tudo a ver com o que o Senhor Jesus vai dizer já já e nós vamos ler. Há quem diga: o que eu faço com o meu dinheiro é problema meu, desde que eu não roube e pague as minhas contas. Mas no reino de Deus, essa separação entre o sagrado e o secular não existe. Como servos comprados por preço precioso do sangue do Senhor Jesus. E lembrem-se, no corpo de Cristo não há o quê? Voluntários. Mas há servos. Nós fomos chamados a gerenciar os recursos do Senhor de acordo com a sua vontade. Adoração, amados, implica em uma expressão materializada da devoção, fé, submissão e obediência e honra. O que diz a minha expressão de adoração quando eu oferto ao Senhor? Eu estou dizendo para o mundo espiritual quem Deus é para mim. Ele é o Deus vivo todo-poderoso, que é Senhor da prata, do ouro. Ele é aquele que detém o poder de todo o recurso existente, que foi criado por Ele, porque tudo pertence a Ele. E não são nas coisas materiais, não é no que eu posso conquistar com meu esforço, não é na posição social, não é nos diplomas que eu tenha, não são os relacionamentos influentes que eu possua na sociedade. A minha fé, a minha devoção, a minha confiança, a minha segurança, a minha esperança
estão depositadas única e exclusivamente no Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que em Cristo Jesus me tirou da condenação eterna para a morte eterna. Eu era um miserável, por milhões que eu tivesse na minha conta bancária, porque eu estava perdido, condenado ao inferno. E fui resgatado, eu fui salvo, eu fui liberto, por causa do preço precioso pago por Jesus naquela cruz do Calvário, que a si mesmo se entregou para a minha salvação. Ele pagou o preço impossível para mim de pagar, a redenção, a remissão, pagamento total da minha dívida de pecado, para me tornar aceito por Deus e filho dele. A verdadeira adoração, amado, só o é e quando expressada através da consagração da oferta material do serviço à causa do Evangelho desinteressado de ganho. Diferente do que tem muitos pastores aí pregando, e esse é o problema, são os maus exemplos que acabam se tornando baliza para todos os demais. O que está errado. Em que atividade humana não há os maus exemplos? Em qual? Na política, na educação, na segurança pública. E por que não na igreja? Porque somos todos seres humanos imperfeitos. Mas não pode ser tomado por base ou basilar, nivelador, aqueles que estão a cometer os erros, os equívocos, os maus feitos. Não se espera daquele que usa da palavra de Deus para transmitir princípios e valores do Senhor de santidade, de honradez, de integridade, que seja o oposto disso, é claro. Como também não se espera de um juiz ou de um ministro do Supremo Tribunal Federal que use das prerrogativas que possui para ser um corrupto, um canalha. Mas cada um dá conta de si, na sua relação com Deus. A verdadeira adoração só o é, quando expressada através de consagração material, serviço à causa do Evangelho, desinteressado de ganho. Dá uma olhadinha para quem está do teu lado, faz uma pergunta retórica para ele, pergunte ou para ela, e pergunte assim: quando você entrega algo para Deus ou faz algo para Ele, qual é a tua intenção? Porque se tem um interesse que não seja o de exaltar a glória do Senhor, reconhecendo-o como Senhor na sua vida, tudo mais está errado. É por isso que tem tanta gente lotando templos em que a pregação da palavra é deturpada para fazer essas pessoas alcançadas por aquilo que lhes interessa, a cobiça. Traga como prova da sua fé a Deus. Se você não tem nada, pega o dinheiro do aluguel do mês que vem, porque você vai pagar no final do mês, para você provar que você tem fé, porque Deus vai honrar você. Isso é heresia. Isso é corrupção. Isso é estímulo à cobiça daquele que se diz fiel a Deus, crente no Senhor. Não é um crente. É um interessado no que o Deus Todo-Poderoso possa fazer em seu benefício. E se permite ser corrompido, porque para usar o dinheiro do aluguel, para mostrar para Deus como prova de fé, que Deus vai prover para pagar o aluguel e ainda sobrar dinheiro, está tentando corromper Deus, usando o dinheiro que não é seu. É do seu senhorio. A verdadeira adoração, amados, só o é quando ela é acompanhada de atos desinteressados de ganho.
Eu não adoro a Deus para ter o que eu gostaria. Eu adoro a Deus por quem Ele é. Interessante que nós cantamos. Eu adoro pelo que Ele... Não adoro pelo que Ele faz. Eu adoro porque... Até cantar a gente canta errado. Eu adoro pelo que Ele é. O certo deveria ser: eu adoro por quem Ele é. Quem Ele é? Ele é Deus. Ele não é o que é coisa. Eu adoro por quem Ele é. Ele é o meu Deus. Ele é o meu Pai. Ele é o meu Senhor. Ele é o meu Redentor. Eu adoro por quem Ele é. Quem Ele é? Ele é aquele que me deu a salvação, a vida eterna, sem que eu merecesse. Aquele que me deu sentido para existir. Aquele que me deu significado e significância. A verdadeira adoração só é, amados, quando ela é um ato de entrega motivado pela glória do Senhor e não interessado em ganho. Adorar é dar, é tirar de si para entregar a Deus como expressão de rendição a Ele, ao senhorio dele. Então abram suas Bíblias comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 21. Vamos ver o que Jesus vai nos chamar a atenção de forma muito séria. Você pode ler bem forte comigo lá, conforme está no telão, na versão NVI. Vamos juntos? Por quê? Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Pode ser mais uma vez, mais forte? Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Uma terceira vez que é para te confrontar. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Olhando nos olhos de quem está do teu lado, mais uma vez, pode ser? Pois onde estiver o seu tesouro, Ali estará o teu coração. É Jesus quem está falando isso. Prestar atenção na nossa maneira de viver, amado, significa entender que o destino que nós damos ao nosso dinheiro revela com precisão cirúrgica quem de fato governa a nossa vida. Então pergunta para quem está ao teu lado: quem está governando você? Vamos fazer aqui uma radiografia do coração, à luz do que o Senhor Jesus está dizendo. Por quê? Jesus está dizendo: o dinheiro é um termômetro espiritual. Você pode repetir depois de mim: dinheiro. Bens materiais. É termômetro da vida espiritual. O Senhor Jesus estabelece uma lei espiritual imutável. Onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. Nós precisamos compreender essa dinâmica em uma dimensão axiológica. O que é isso? No que diz respeito à nossa escala de valores, aquilo que nós consideramos precioso, prioritário e digno da máxima estima nossa. Jesus não diz que o seu tesouro vai para onde o seu coração está. Ele diz o inverso. Ele diz: onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. O seu coração, diz o Senhor Jesus, segue o dinheiro, os bens materiais. O dinheiro, amados, os bens materiais é um rastreador do coração. A obediência financeira não começa na quantidade de notas que você movimenta, mas no diagnóstico de qual Senhor você serve. Com muita tristeza eu digo isso. Gente chega aqui
quebrada, adolescentes que vêm de uma família destruída. Eu quero Deus, eu quero Jesus. Recebe a palavra, passa 3 meses sendo ensinado o que Deus espera dele enquanto um crente em Jesus. Aprende o que verdadeiramente é ser servo do Senhor. Aprende o que é ser membro da igreja. Por que deve ser membro da igreja? O que a palavra de Deus fala sobre novo nascimento, sobre salvação. Quem é que de verdade está salvo e por quê? Então diz, eu reconheço que só Jesus pode me dar salvação. Eu quero Jesus. Dá testemunho, é batizado. Você olha, está envolvido no ministério A, está envolvido no ministério B, serve a Deus, está desempregado, está parado, está sonhando, está estudando, está se esforçando para conseguir daqui a pouco, passa num concurso ou consegue um bom emprego e está prosperando, e está aqui, é servo, é fiel, é dizimista, é ofertante, está envolvido no ministério, é Deus acima de tudo, começa a prosperar, começa a arrefecer a sua atividade cristã. Agora tem um outro concurso que quer fazer para ir para uma outra posição mais elevada, já não vem num culto domingo de manhã, já não tem tempo mais para um ministério, já chama o líder do ministério, olha, diz, infelizmente eu estou com muita ocupação, olha, infelizmente eu chego muito cansado, sexta-feira, dia de sábado, ainda tenho minhas atividades e tal, e da dificuldade de explicação do porquê que não vem no culto do domingo de manhã, e no domingo à noite aparece uma vez ou outra, dízimo, leva 2, 3 meses e às vezes dá entrega acumulado, mas não é porque não tinha, é porque não foi responsável, mas todas as contas foram pagas no dia. Se a igreja fosse depender do crente e da fidelidade dele, não pagava suas contas em dia. E a igreja que não deixa de pagar as contas em dia, porque é uma igreja que o Senhor é Jesus Cristo. Porque aquele crente, onde está o coração dele? Ganhar mais, melhorar ainda mais de vida. Já chegou... E alguns já chegaram aonde nem imaginava chegar. E por quê? Porque começaram com fidelidade e honra. Mas depois se deixaram ser seduzidos por Mamon. Tem alguém entendendo? Mais adiante, nesse mesmo capítulo, Jesus afirma que não se pode servir a 2 senhores. O Senhor Jesus vai dizer, você não pode servir a Deus e a Mamon. Mamon é uma entidade relacionada a riquezas. É, portanto, a riqueza personificada em uma entidade. O dinheiro, amados, é um excelente servo, mas é um péssimo senhor. Quem tem o dinheiro como senhor está desgraçado. Por quê? Porque o dinheiro muda de mão. A riqueza muda de mão. Sim ou não? Muda. Cadê a riqueza do Vorcaro? E esses que hoje estão aí escondendo a riqueza amealhada injustamente por cobiça, ainda que tivessem um extraordinário salário, ocupando posições socialmente de relevância. A história só está sendo contada, ainda não terminou. Por quê? Porque o dinheiro recebido de forma indigna, injusta, desonesta, fruto da cobiça, ele muda de mão. Por que ele muda de mão? Porque o dinheiro é um péssimo senhor. Quando nós retemos o que pertence a Deus, amados, por medo, ganância ou apego, nós estamos revelando uma falha axiológica, ou seja, estamos confiando mais na estabilidade do dinheiro do que na fidelidade do provedor. Deixa eu dizer uma coisa, eu vou dar esse testemunho sim.
Poderia fazê-lo em relação a muitas outras pessoas, muitos outros irmãos que estão aqui. Mas hoje, quando eu estava chegando, que dobrei a esquina, estou vendo a lixeira parada na porta da garagem, na entrada de garagem da igreja. Eu disse, alguém deixou a lixeira do lado de fora, esqueceram, vão roubar. Quando eu embico o carro para entrar, que eu olho para lá no cantinho, está com uma vassoura e uma pazinha varrendo a passeio público, a calçada da igreja. Quem era? O Ian. Quem é o Ian? Ian ainda não é um milionário. Amém, irmão? Recebe? Eu disse ainda. Mas é um funcionário em cargo importante numa multinacional. Ele poderia dizer, varrer calçada, que as pessoas passam de carro, estão me vendo lá, eu com vassourinha e pazinha, varrendo a calçada da igreja, trabalhando, atuando no ministério zelar da primeira igreja Batista de Belfort. Não, minha posição é para ser diácono, lá na igreja, vestidinho, arrumadinho, com os irmãos olhando para mim e eu com autoridade. Como eu disse antes, poderia falar também em relação a muitos outros irmãos que estão aqui. Porque Deus olha o que nós fazemos com o nosso. Mas se o coração é vaidoso, ele não se submete a ser servo. Mas de nada adianta estar com a pazinha lá, a vassourinha lá também, se na hora do bem material, Mamon segura a mão dele lá dentro. Tem uma predisposição enorme e humilde para se mostrar e até não ter dificuldade e se sentir envergonhado por estar fazendo algumas atividades socialmente consideradas sem grande importância, o que é uma ignorância. Porque o que seria de nós se não houvesse aqueles queridos que recolhem o lixo que colocamos à porta e varrem as ruas? Veríamos caos na nossa saúde pública. Mas é assim que a sociedade faz, é assim que as pessoas veem. Mas de nada adianta ter essa postura humilde se o coração ainda assim for apegado às coisas materiais. Nós, via de regra, temos ilusão da posse. Mas deixa eu dizer uma coisa, segundo Deus, o nosso título não é de donos, nós somos administradores. Meu carro não é meu, está no meu nome. Minha casa não é minha, está no meu nome. Minha conta bancária não é minha, está no meu nome. Mas eu sou administrador, eu sou mordomo, porque na verdade, tudo isso é de Deus. Eu era quem? Quem era eu antes de Jesus? Um falido, desgraçado espiritualmente. Eu estava morto para Deus. Podia ser um arquibilionário. Mas sem salvação, isso serve para quê? Quando o cara morre, leva o quê junto com ele? Alguém já ouviu falar de algum faraó que voltou em vida e recuperou toda a riqueza que colocaram na tumba dele? Já se passaram quantos milhares de anos, já viraram pó muitos deles, e outros viraram múmias. Se soubesse que um dia o corpo deles ia ser exposto à visitação pública e as pessoas iam passar, Tutankhamon, mas feinho, né? Todo... Ia dizer, não, deixa eu virar poeira. Mas até o corpo tinha que ser preservado, acreditando que um dia ia voltar à vida. E levar toda aquela riqueza junto.
Nós não somos donos de nada, irmãos. Nós somos apenas mordomos. A base da desobediência financeira é a crença orgulhosa de que nós somos os proprietários legítimos do fruto do nosso trabalho. E isso, nome, sabe qual é? Arrogância. Orgulho. Autossuficiência. E tudo isso está inserido no que levou Adão e Eva a pecarem. No entanto, a Escritura, melhor dizendo, nós dizemos assim: eu acordei cedo, eu estudei, o suor é meu, eu que trabalhei, o que eu tenho é fruto do meu suor. Parabéns, mas se você não tivesse esforçado também, Deus não ia abençoar nada. Irmão, deixa eu explicar uma coisa. Ninguém se impressione com quem está ganhando rios de dinheiro e amealhando grandes riquezas e poder. Porque isso Deus dá, mas o diabo também. Se você lê o Evangelho, a terceira tentação de Jesus, Satanás leva ele para um monte, mostra todos os reinos que de lá podia ver. Se você for a Israel, eu ainda não fui, mas a Flávia já foi. Lá é lugar de muitas montanhas. Aquela região toda ali tem muitas montanhas. Tem vales também, mas muitas montanhas. E de algumas montanhas você consegue ver quase que Israel inteiro, porque Israel é um país pequenininho, irmão. É um Sergipe, ou menos. E você consegue ver ao longe. Quando em Mamanguá, certa feita, eu fui num lugar lá chamado Pedra do Pão de Açúcar, que é um pedrão imenso. Vocês conhecem o Morro Pão de Açúcar, não é? Imagina um morro ainda mais alto do que o Pão de Açúcar, aqui do Rio de Janeiro, com uma pedra enorme como aquela. Tem uma trilha que você sobe. Eu já fui uma vez, 2 vezes, não quero ir mais, porque até não sei se eu vou conseguir mais não, porque da última vez que eu fui, eu larguei metade do bofe para fora. Subida íngreme, e de lá de cima, lindo. A primeira vez que eu fui, só consegui ver Mamanguá, mas a outra vez que eu fui, o dia estava limpo, claro. Irmão, de lá eu via Angra dos Reis, eu via a usina atômica, porque era muito alto, e o céu limpinho, sem nuvens, sem neblina, via-se ao longe. Satanás leva Jesus até um lugar assim, como lá no Morro do Pão de Açúcar, e eu podia ver Paraty, eu podia ver Angra, eu podia ver todos aqueles lugarzinhos ali, que naquele tempo seriam considerados reinos, cidades. Ele mostra para Jesus e diz: tudo isso te darei, porque a mim foi dado, se você se prostrar e me adorar. Ele diz: eu vou te dar porque foi dado a mim. Quem foi que deu aquelas riquezas materiais, o poder de domínio sobre aquelas coisas para Satanás? Quem foi que deu? Foi Jesus? Foi Deus? Não. Quem foi que deu? O homem. Deus deu ao homem. O que o homem fez quando ele pecou? Subestabeleceu autoridade para Satanás. Só que ele não subestabeleceu, porque quem subestabelece continua tendo autoridade. Ele entregou na mão de Satanás. Satanás não estava mentindo. Ele não pode mentir para Deus. Ele sabia quem era Jesus. Ele diz: tudo isso eu te darei. Você sabe que isso me foi dado a mim, eu dou a quem eu quiser. A base da desobediência financeira, material, é essa crença orgulhosa de que nós somos os proprietários legítimos do fruto do nosso trabalho. Então a gente diz: eu acordei cedo, eu estudei, o suor é meu. Está pensando que isso aí fui eu que conquistei com o meu braço, meu esforço? O nome disso é arrogância. É orgulho. É ignorância. Não saber quem de fato é Senhor de todas as coisas, a quem tudo pertence. Porque quando tu morrer, cara, tu vai fazer o que com o que você diz que é teu? Se bobear, vai ser motivo para destruição da tua família quando tu morrer.
Porque eu já vi filhos se matarem por causa de herança. Irmãos se matarem por causa de herança deixada pelo pai. Só eu ou alguém mais sabe de alguma coisa assim? No entanto, a Escritura nos lembra de uma realidade escatológica, ou seja, no sentido de que tudo que nós acumulamos nessa terra tem prazo de validade e será confrontado diante do tribunal de Deus. O tribunal eterno do Senhor vai ser confrontado lá. A Bíblia afirma que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. O ouro e a prata, diz a palavra do Senhor, pertence a quem? Pertence a quem? Você sabe? Então fala, pertence a quem? Ele diz, minha é a prata, meu é o ouro. Quando nós recebemos recursos, irmãos, Deus não está nos dando uma propriedade absoluta. Está no meu nome, porque eu tenho uma necessidade de administrar isso socialmente, civilmente, humanamente. Mas isso não me pertence. Se é que eu sou filho de Deus e mordomo de Cristo. Deus está nos concedendo uma mordomia, uma administração com direito de uso ou fruto. Se eu tenho uma propriedade, eu tenho uma casa, e eu penso, eu vou morrer. Meus filhos já são maiores. Então eu vou fazer uma coisa, eu já vou resolver isso em vida para quando eu morrer não dar trabalho para eles. Eu pego então, vamos dizer que eu tenho um filho só. Então eu pego e faço uma doação para minha filha, dizendo, a partir de agora essa casa é tua, porém, enquanto eu viver, eu terei usufruto dela, ou seja, é teu, mas você não pode fazer nada com ela enquanto eu for vivo. Enquanto eu for vivo, ela é minha. Já é sua. De direito, mas de fato ainda não. Por quê? Porque eu ainda usufruo. Está entendendo? Quando nós recebemos recursos, Deus não está nos dando uma propriedade definitiva. Ele está nos concedendo uma mordomia, uma administração. A obediência financeira se manifesta na prática diária através de 3 posturas. Quantas posturas eu disse? Vamos para a primeira postura. Fidelidade nos dízimos. A obediência financeira se manifesta primeiro na fidelidade nos dízimos. O reconhecimento de que Deus é dono de tudo, devolvendo a primeira parte como sinal de honra. O que o dízimo significa? Que eu sei a quem pertencem todas as coisas. Deus é Senhor de tudo. Deus é Senhor de tudo e eu sou mordomo dele. Por isso eu devolvo com fidelidade. 10% de toda a minha renda, como ele estabeleceu. Dízimo fala da minha o quê? Fidelidade. Você pode repetir dízimo? Fala da minha fidelidade. Fidelidade é sinônimo de quê, irmão? A gente só está tratando disso esse ano. Obediência. Deus disse, 10% de toda a renda é meu, você me devolve. Se eu sou fiel, eu sou obediente. Segunda postura, a obediência financeira se manifesta na generosidade das ofertas. Como é que você oferta? É com generosidade? É se sentindo obrigado a fazê-lo? É fazendo, tratando Deus como mendigo? Como é que você oferta? É abrindo a carteira e dizendo, essa não, essa é muito, essa é mais, não é essa aqui, é essa de 2 aqui mais amassadinha, eu amasso inclusive, não sei quanto a você, mas eu amassava e entregava. Muitas vezes com vergonha de quem estiver do lado, vai estar entregando essa nota de R$2.
Tirar de si para entregar a Deus e socorrer o próximo como expressão concreta de que a nossa segurança não está nos bens materiais. Isso é adorar a Deus. A nossa obediência financeira se manifesta primeiro em quê? Vamos falar? Primeiro em? Fidelidade nos dízimos. Segundo em? Generosidade nas ofertas. E terceiro, na nossa postura, que é a honestidade nos nossos negócios. A obediência financeira se manifesta na fidelidade em devolver o dízimo ao Senhor, na generosidade em adorar o Senhor com as nossas ofertas generosas e, por fim, na honestidade com que nós fazemos nosso negócio. Recusar o ganho ilícito, recusar a barganha injusta, recusar a sonegação, sabendo que Deus vê tudo, Deus é onisciente, o que eu posso esconder dele? E qual é o resultado da obediência, irmãos? Ao obedecermos na área financeira, nós quebramos o poder da avareza e nós experimentamos uma promessa de estabilidade que o mundo não conhece. Nós, ao obedecermos na área financeira, irmãos, nós destruímos com a maldição da escassez. O coração que se desprende do tesouro terreno se vincula ao tesouro celestial. Vou repetir. Fala depois de mim, o coração. Não fala com vontade, coração. Que se desprende do tesouro terreno se vincula ao tesouro celestial. Tem muita gente por aí dizendo assim, é uma síntese, isso é uma indecência, isso é uma imoralidade. Elon Musk, o primeiro trilhardário do mundo, o homem mais rico do mundo, o homem primeiro a alcançar trilhão de riqueza. Isso poderia ser distribuído e acabar com a fome e a miséria no mundo. Não é isso que acaba com a fome e a miséria no mundo. O que acaba com a fome e a miséria no mundo é a minha escassez. É a minha mentalidade de escassez. É a minha mentalidade de escassez que me faz ser orgulhoso. É a minha mentalidade de escassez que me faz ser aprisionado às coisas materiais. É a minha mentalidade de escassez que me faz querer ser um socialista, que dividiu tudo de todo mundo. Mas eu não. Eu ando de Rolex, eu ando de tênis de 9 mil reais, eu ando de camisa de 7 mil reais, eu ando de chapéu de 8 mil reais, eu ando de bolsa de 40 mil reais, eu ando de sapato Scarpin de 15 mil reais, eu ando com marca que é feita para colocar em evidência a vaidade e a cobiça. Mas o que resolve o problema da humanidade é a distribuição da riqueza dos outros. Coração que se desprende do tesouro terreno se vincula ao tesouro celestial. O servo obediente entende que dar é a declaração concreta de em quem está depositada a sua confiança, a sua segurança, a sua esperança, reconhecendo a Deus como o único, eterno e verdadeiro Deus. Deixa eu te explicar uma coisa. Pode pegar o dinheiro todo e dar para todo mundo que é pobre e não vai resolver o problema da pobreza no mundo. Você sabe por que não? Porque pobreza é questão, acima de tudo, de mentalidade. Se isso não fosse verdade, não encontraríamos na Bíblia a parábola que nós encontramos na vida do jovem rico que se tornou miserável. Por quê?
Porque ele, enquanto o pai estava vivo, ele quis a herança dele. O pai dele, o que ele fez? Pegou o dinheiro que ele tinha e foi fazer o quê? Gastar. Gastar. E gastou até não ter mais nada. E quando não tinha mais nada, no que ele se tornou? Miserável. Mendigo. Não é distribuindo a riqueza que existe no mundo para todas as pessoas que nós resolveríamos o problema da miséria, porque o problema da miséria está na separação entre o homem e Deus. A separação do homem e Deus, que é o pecado, a inclinação para fazer o que é errado, permanecerá existindo. Jesus foi quem disse: os pobres sempre os tendes convosco. Sempre haverá. Porque a pobreza é consequência do pecado, irmão. O senhor está falando isso porque o senhor não sabe. O senhor deve ter vindo de um berço esplêndido. Não vim, não. Eu vim de uma família muito pobre, que no inverno tinha que tapar o buraco de cobogó da parede do apartamento onde morava com embalagem vazia de iogurte que era catada no lixo, lavada para colocar lá, para impedir que o vento do frio entrasse dentro de casa, com um piso que era de cimento grosso, com paredes e tetos chapiscados de cal. Que a minha mãe tinha que trabalhar como costureira para ajudar o meu pai, para a gente ter o que comer dentro de casa. E quando fazia compra, escondia, porque se deixasse eu e meus irmãos, comíamos tudo num dia. Você não sabe o que você está falando. O servo obediente, ele entende que dar é a declaração concreta de em quem está depositada a sua confiança, segurança, esperança, reconhecendo a Deus como único, eterno e verdadeiro Deus na sua vida. Essa obediência desproduz. Palavra que parece errada, né? Desproduz a ansiedade. Sabe qual é a principal razão da ansiedade? Medo do amanhã. E Jesus diz assim: por que vocês estão ansiosos aí a respeito do amanhã? Vocês vão comer? Como é que vocês vão se vestir? Como é que vai pagar as contas? Olha para a natureza. Quem é que sustenta a natureza? Você já viu algum passarinho passar alpires pedindo um pouquinho de alpiste para matar a fome? Já viu alguma cobra parar e dizer assim: me dá alguma coisa para comer aí, eu não vou te morder não. Jesus disse: se o Senhor que criou a planta, a flor tão linda, que vai secar, vai morrer, que criou os pássaros, que não trabalham e ainda assim não passam fome, quanto mais vocês, que foram criados para ser imagem e semelhança da glória dele. Quem retém o que é de Deus vive com medo da crise, da inflação, vive com medo da escassez. Irmão, se eu não sirvo para ser exemplo para você, eu não tenho por que permanecer sobre esse lugar pregando a palavra do Senhor. E há aqui irmãos que foram tesoureiros nessa igreja, ao longo desses 27 anos, para testemunhar da minha verdade. Não há quem possa sustentar como verdade a afirmação de que eu, como pastor, falo disso porque eu sou sustentado pela igreja. Eu não sou sustentado por igreja nenhuma. Eu sou sustentado por aquele que me chamou para cuidar da igreja dele. Porque cansei e não cansarei de dizer: não traz isso que você chama como oferta, que você traz para ser miséria, a ser tratado a Deus como mendigo. Fica para você. Não importa se é R$1 milhão. Não traga se você está em pecado. Não traga.
porque Deus não recebe como adoração. Se você trouxer, a igreja vai usar, mas não traga, porque Deus não vai te abençoar por causa disso. Ainda ontem, numa reunião de pastores, eu estava dizendo, tenho 27 anos de ministério na primeira igreja batista em Belfort, uma igreja que só de patrimônio tem mais de 2.700 metros quadrados de área construída. Quantos membros você acha que tem a minha igreja? Alguém pode dizer assim, deve ter uns 3.000, 2.000. Avenida principal da cidade, 3 andares de prédio, mais de 20 salas de aula, salão de festas para 350 pessoas. Estacionamento para 40 carros. Você deve ter uns, sei lá, uns 1.000, 2.000, 1.500 pessoas. Não, tem 260. Nós somos 260 membros nessa igreja. Agora eu quero te perguntar, quais são as igrejas que são referência de grandes igrejas aqui no Rio de Janeiro? Fala nome não, só pensa onde ela está. Está no Recreio dos Bandeirantes. Você não encontra uma na Barra, mas estão todas no Recreio dos Bandeirantes. Por que não estão na Barra da Tijuca? Porque você sabe quem é morador da Barra? É gente que veio de Copacabana, de Leblon, de Ipanema. A maioria que foi para Recreio dos Bandeirantes foi gente vindo da onde? Indo da onde? Baixada Fluminense. As igrejas evangélicas que tem mais gente estão no Recreio dos Bandeirantes. Quem são esses evangélicos que foram para lá? É gente que um dia estava aqui nessa igreja, chegou aqui, foi abençoado com a palavra de Deus, recebeu a palavra de Deus, foi tratado, foi equipado, foi capacitado, melhorou de vida. Ele não quer ficar na Baixada, ele quer ir para onde? Aí alguém vai dizer assim, igual o senhor, né, pastor? O senhor mora em Vargem Pequena. Eu não estou falando dessa igreja só não, estou falando das igrejas da Baixada. Aí essas igrejas que estão lá, o pastor que tem lá tem uma mentalidade de escassez. Ele pensa que é mentalidade de riqueza, mas é de escassez. Por quê? Porque em vez dele pegar e implantar a igreja lá no Ceará, lá no Rio Grande do Sul, onde é difícil pregar o evangelho, e implantar a igreja, ele vem para a Baixada e abre ali, aluga um galpão, com a grana que tem, investe, bota um palco, luz, som, contrata pessoal, aquele negócio todo lá, e aí a igreja já inaugura com 300 membros. Vindo de onde? Das igrejas evangélicas da Baixada. Isso é mentalidade de escassez, não, isso é mentalidade de cobiça. Mas Deus nunca me deixou faltar nada, sendo pastor dessa igreja. Disseram para mim, meu 4º ano de ministério, vai fechar as portas, só ficaram os mais pobres. 90% ganha salário mínimo ou não está empregado. São 27 anos com a bênção de Deus, provendo. É uma igreja que participa do sustento de pastor que está jubilado por necessidade, porque sofreu problema de saúde. É uma igreja que sustenta missionário que está lá em Portugal, expandindo o evangelho, o reino de Deus lá. É uma igreja que é missionária e alguém pergunta assim, igual ontem perguntaram, pastor, vai começar quando lá a campanha de missões? E falei, irmão, começou dia 1º de janeiro. Falei, como assim? Porque todos os meses nossa igreja é mês de missões. Como assim? Lá não faz campanha? Lá nossa igreja não faz campanha. Por que não? Porque a igreja que faz campanha só pensa em missões uma vez no ano. A nossa igreja pensa em missões o ano inteiro. Todos os meses nós enviamos oferta para sustentar os missionários da ajuda de missões nacionais, da ajuda de missões mundiais. E ainda tentamos missionar direto. Quem é que faz isso? É o Senhor da igreja. Por quê? Porque essa igreja aqui tem um Senhor. O nome dele é Jesus.
Jesus Cristo. Irmãos, eu sou administrador por formação e profissão. Mas há 27 anos eu não sou administrador nessa igreja, embora eu seja o presidente da igreja. Virtualmente ou estruturalmente falando, eu sou administrador da igreja, mas eu não sou o administrador da igreja. Sabe o que eu sou? Eu sou mordomo. E ao longo desses 27 anos, eu administrei essa igreja, não como administrador, que eu aprendi a ser e fui na vida profissional. E como profissional, eu fui um excelente, porque todas as empresas que eu fui administrador, tirando a minha própria, que eu quebrei, porque eu fui na direção errada do que Deus queria, todas elas que eu fui administrador, elas só melhoraram, avançaram e prosperaram financeiramente, eu inclusive, por consequência. Mas como pastor da igreja e administrador, eu nunca fui um administrador profissionalmente. Por quê? Nunca fiz um orçamento para essa igreja. Vamos iniciar o ano de 2026. Reúne a diretoria da igreja, a liderança dos ministérios. Vamos traçar aqui um orçamento para o ano. Nunca. Mas isso não se faz. Isso, então é ser um mau mordomo. É mesmo? Vem conhecer a história da igreja. Por que nunca fez? Porque eu nunca limitei o que Deus podia fazer. Sempre trabalhamos aqui com o joelho no chão, dizendo: Senhor, a igreja é tua. Se o Senhor não suprir, se o Senhor não capacitar, se o Senhor não enviar os recursos, nós não temos como fazer. Sem vender um almoço chamado missionário, que de missionário não tem nada. Sem ter cantina vendendo uma coxinha. Sem fazer campanha vendendo isso, aquilo, aquilo outro, para levantar dinheiro e recursos para fazer coisa nenhuma aqui. Só com dízimos e ofertas, porque é o que a palavra de Deus manda. Eu me lembro ainda de quando eu sonhava, assim que eu casei, falei para a Flávia: meu sonho é ter um projetor multimídia lá na igreja, porque tudo que a gente tinha aqui era um retroprojetor. Quem se lembra do retroprojetor? Aqui a gente tinha que fazer tudo naquele acetato, né? Fala, uma transparência para colocar, aí ficava aquele negócio com um pouco foco, um negócio meio desfocado. Eu me lembro, a gente ontem falando de pregação, como é que fala, pastor? Estava falando de pregação expositiva, aí o senhor falou que o senhor pregou monólogo. Aí eu falei, eu só preguei monólogo uma vez na vida, eu não quero pregar de novo. Por quê? Porque eu sempre fui uma negação para decorar texto. E aí eu vim pregar um sermão monólogo aqui, pastor. Eu fui pregar sobre Davi. Eu era o Davi. Me fantasiei todo de Davi, né? Me vesti, eu entrei o Davi. Mas ninguém sabia que o retroprojetor estava lá na galeria, projetando para a parede, lá do final da galeria, o texto que eu tinha que falar. E eu falei o tempo todo olhando para lá, assim, lendo. E quando o cara esquecia, porque ele ficava tão compenetrado em mim, ele esquecia que ele tinha que trocar a transparência. Eu ficava lá esperando ele trocar para eu falar. Nunca mais eu quero pregar sermão monólogo. Deixa isso para o pessoal do Celebrate. E eu sonhava o dia. Aí eu fui numa igreja, teve uma convenção fluminense, eu fui numa igreja aqui na Baixada, uma grande igreja, um prédio enorme, aquela coisa toda. E aí, como toda convenção, tem lá os estandes. Aí eu cheguei num estande em que uma empresa estava lá, fazendo propaganda e oferecendo os projetores multimídia e falando da tecnologia tal, e eu fui lá e perguntei, peguei folheto, aquela coisa toda, eu dizendo: Senhor abençoa, Senhor. Preço, $2.500, que naquela época era só em dólares, era tudo importado. E dólares naquela época não era 6-1 não. Sei lá, 10-1, 12-1. Aí o que Deus fez? Deus mandou o dinheiro.
Uma pessoa que não era nem membro da igreja. Pastor, estava orando, Deus mandou mandar uma oferta para ir. Quando chegou, que veio aqui, eu falei, Senhor, é o projetor multimídia. O primeiro projetor multimídia dessa igreja foi um Epson. Estou fazendo propaganda não. 2.500 lumens. Colocou, eu me senti o pastor mais abençoado da Baixada. Tinha um monte de igreja já com projetor multimídia por aí. Mas por quê? Porque aquele era fruto não de campanha que vão vender isso. Irmão, aqui o carnezinho do projetor, nada. É joelhinho no chão dizendo, quem aqui gostaria que essa igreja tivesse um projetor? Então vamos orar porque o Senhor vai abençoar. E Deus abençoou. Por que você não pode fazer o mesmo para a sua vida? Por que você não pode pegar e dizer, Senhor, aqui está essa obra, Senhor. Senhor, eu sou empregado, Senhor, eu ganho salário mínimo. Eu até hoje, Senhor, eu nunca quis saber de estudar, nunca quis saber, mas a partir de hoje, Senhor, eu vou estudar, eu vou fazer a minha parte. Abençoa, Senhor, abre a porta, eu vou me capacitar e o Senhor abençoa, porque eu quero ser o instrumento do Senhor para capacitar essa igreja, para nós vermos tudo realizado e vermos muitas mais vidas sendo alcançadas pelo Senhor, muitos mais missionários sendo enviados para o ministério e para os campos missionários. Por que você não pode fazer isso? E por que Deus não está fazendo na vida de muito crente? Porque está pensando em ter para si, não está pensando em ser mordomo. E por que tem crente ganhando e indo embora? Porque quem deu foi o diabo, não foi Deus. Porque Deus não dá para corromper o coração de quem ele sabe que não tem coração voltado para ser servo. Se está enriquecendo, indo para o mundo, não é Deus que está dando, não, irmãozinho. Vai ler a Bíblia. Quem está dando é o mesmo que disse para Jesus, tudo isso te darei. Se você deixar de ser dizimista, se você deixar de ser ofertante, de adorar, se você deixar de estar envolvido no ministério, se você ficar lá, vai progredir, vai prosperar, vou te dar, vou abrir as portas. Não é Deus não, filhão. Não se engane. Quem está falando é um pastor que não tem outra atividade remunerativa se não ser sustentado por Deus através do ministério. Que não está aqui fazendo eventos, fazendo cursos, propagando cursos na internet vendidos para botar mais dinheiro no seu bolso, como tem muitos por aí fazendo. É pastor dizendo, Deus vai abençoar você, Deus vai prosperar você, você vai ser um investidor no reino de Deus. E se lá na frente a igreja entender que Deus colocou no coração para fazer alguma coisa para abençoar o pastor, amém. Se não, sigo em frente. Porque quem me sustenta é o Senhor. O servo obediente entende que dar é a declaração concreta de em quem está depositada a sua confiança, a sua segurança, a sua esperança, o reconhecimento como único, eterno e verdadeiro Deus, o Senhor. E essa obediência acaba com a ansiedade. Quem retém o que é de Deus vive com medo da crise, da inflação e da escassez. Quem está fazendo o que é errado não tem segurança e não tem paz. Quem está fazendo o que é certo dorme e descansa. Por quê? Porque Satanás não tem nada para acusar na mente dele para fazer ele se sentir culpado. Antes eu estava no mundo, eu vivia a vida promíscua, tinha sexo, sempre acabava, queria que desaparecesse, eu ficasse sozinho naquele lugar ali. Por quê? Porque a consciência do pecado chegava. O acusador estava lhe dizendo, você sabe o que é pecado. Se masturbava, aquela coisa toda. Aí vinha a consciência do pecado, aí se sentia constrangido. Por que o masturbador se sente sempre acusado, depois se sente mal? Consciência do pecado. Casa, vai se relacionar sexualmente com a esposa ou com o marido. Rapaz, não tem mais nada daquilo. Que bênção. É só alegria. Não tem sentimento de acusação, de erro. Não se sente sujo depois que faz. É assim
com quem entrega e consagra os seus recursos a Deus, descansa na certeza de que o Pai cuida dos seus servos, não tem do que ser acusado. O diabo não vai perturbá-lo, tirando a sua paz porque está fazendo a coisa errada ou deixando de fazer aquilo que devia ter feito. Deixa eu contar uma ilustração para você, para a gente entender como funciona a obediência financeira e o movimento do nosso coração. Imaginem, correndo risco aqui, porque tem um almirante aqui conosco, né? Entre nós. Mas imagine a dinâmica de um grande navio cargueiro que cruza os oceanos transportando toneladas de mercadorias valiosíssimas. Esse navio foi construído com um propósito claro: receber a carga do porto de origem, navegar em segurança e entregar toda aquela mercadoria intacta lá no destino traçado. O capitão do navio sabe perfeitamente que nenhuma daquelas caixas de ouro, eletrônicos, alimentos, carros, nada daquilo pertence a ele ou ao navio. Ele é apenas o transportador. O navio, então, ele serve o quê? Como um canal de distribuição. Agora imaginem, porém, que no meio da viagem, aquele capitão comece a olhar para aquela carga valiosa e ele mude de postura. Ele decide se trancar no porão, então ele diz: essa riqueza toda está dentro do meu navio, portanto ela é minha, eu não vou entregar nada no porto de destino, vou guardar tudo para mim. Ele vai guardando. Ele começa então a acumular as caixas nas cabines, nos corredores e até no convés. O que acontece com o navio cargueiro, que se ele acumular carga excessiva e se recusar a descarregar a carga que deveria ter descarregado, vai ficar pesado demais, vai perder mobilidade. E quando a primeira tempestade em alto mar atinge aquela embarcação, o peso do roubo, do acúmulo, faz com que aquele navio afunde tragicamente. Ele naufraga por causa daquilo que reteve egoisticamente. Nós somos esse navio cargueiro, irmãos. O dinheiro, os recursos que entram na nossa vida são a carga que Deus colocou em nossas mãos para transporte e distribuição. Por isso a palavra de Deus nos chama de mordomos do Senhor. Nós não somos os donos da carga, nós somos os canais. Deus abençoa você para que você seja um abençoador, para que você sustente a obra do Evangelho e supra os necessitados, enquanto também você vai sendo abençoado, sendo suprido e usufruindo da bênção que Ele te dá. Quando você retém a carga e diz: é tudo meu, a sua vida espiritual fica pesada, o seu coração afunda na ganância e você corre o risco de naufragar nele. A palavra de Deus diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma. E eu vou expandir a luz da palavra de Deus. Que adianta se tornar tão rico, cheio de riqueza, e perde o casamento que sonhou ter, e os filhos para o mundo, para as drogas, para a miséria, para a corrupção. Irmãos, é absurdo, mas a gente encontra isso demais da conta. Está cheio de filhinho de papai metido com tráfico. Está cheio de filhinho de papai metido com corrupção. Está cheio de filhinho de papai metido com banditismo. O cara não precisava disso. Por quê? Porque ele tinha tanto. É o pecado. A obediência financeira é abrir as comportas do navio, cumprir o propósito e descarregar no reino o que pertence ao rei. Como é que você tem tratado a sua vida financeira? Você tem tido obediência? Pensa um pouquinho sobre isso. Meus irmãos, a nossa conta bancária é o rastro da nossa espiritualidade, é o que o Senhor Jesus está dizendo. Não há obediência real sem conversão do bolso. Uma pessoa verdadeiramente convertida não pode ser gananciosa, não pode ser cobiçosa, não pode ser materialista, não pode ser vaidosa, não pode viver pensando em ter, mas viver em
pensando em servir. Ele não pensa, eu vou estudar mais, eu vou fazer mais um mestrado, eu vou fazer mais um doutorado, eu vou fazer aquele concurso para aquilo que é uma posição mais elevada, pensando só em ter, mas em ser uma bênção maior. A nossa conta bancária é o rastro da nossa espiritualidade. A maneira como nós lidamos com as coisas materiais que chamamos nossa é o rastro da nossa espiritualidade. O que fazemos com aquilo que Deus nos abençoou com recursos materiais é o rastro da nossa espiritualidade. Não há obediência real sem conversão do bolso. Eu me dirijo a você, meu irmão, minha irmã, que tem retido o que é do Senhor. Você não é dizimista. Ou você não é um adorador. Você está tratando Deus como mendigo com aquilo que você chama de oferta. Você tem sido fiel nos cultos. Você tem usado uma linguagem santa. Porque não é só o dinheiro. Não são os bens materiais somente. Mas você tem sido fiel nos cultos. No pacto de membresia que você fez. Você tem usado uma linguagem santa, mas seu coração está preso no cofre. Você tem agido com infidelidade nos dízimos, tem fechado as mãos para a generosidade, tem vivido com medo de escassez. Então se arrependa hoje dessa idolatria disfarçada, porque quem está mandando na sua vida é Mamon. Reconheça que Deus é que é o seu provedor. A palavra do Senhor diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Descansa no Senhor. Quero falar com você que deixou de ir à igreja hoje, ficou em casa, não é porque você está doente, não é porque você está incapacitado, não é porque você está impossibilitado. E eu vou dizer que não é nem porque você está sem dinheiro, porque eu ia a pé para a minha igreja, lá em Italva, onde não tinha ônibus circulando, porque não era nem cidade. Nós saímos de casa debaixo de chuva, andando no lamaçal para chegar na igreja, lavando o pé para entrar, para participar do culto. Fosse de manhã e fosse de noite. Não tive nem energia elétrica em nossa casa, porque não tinha energia elétrica lá ainda. A água era de poço, o fogão era lenha. Quando garoto que viemos para aqui, para Nova Iguaçu, nós andávamos da nossa casa a pé até chegar no centro de Nova Iguaçu, na primeira igreja batista de Nova Iguaçu, para participar do culto lá, onde éramos membros da igreja. Até um tempo atrás nós tínhamos aqui uns irmãos, e ainda há alguns aqui que estão lá embaixo, na sala da terceira idade, participando por esse culto, sendo transmitido, porque ainda não temos o elevador aqui para trazê-los aqui para cima. Que quando Belfor Roxo era município de Nova Iguaçu e só existia a primeira igreja batista em Nova Iguaçu, as pessoas vinham a pé de São Bernardo, de Jardim Redentor, a pé, de Lameirão, pegando trem, Maria Fumaça, para vir participar do culto, sendo membro dessa igreja aqui. Você está em casa por quê? Você está doente? Vamos orar para que Deus abençoe você e você possa ficar curado e você sair desse lugar e participar do culto presencialmente, na igreja perto da sua casa ou aqui, se você tem possibilidade, porque está dentro geograficamente da condição de você estar aqui. Mas por que você não está? Será que é porque você escolheu ficar em casa hoje porque está mais frio, chuvoso? Entregue os seus recursos no altar do Senhor hoje, não por barganha, mas por amor e submissão. Quebre o poder de Mamon sobre a sua casa. Entrega teu coração e a tua vida para o Senhor. Por que é que você não faz parte do ministério? Você não está envolvido em ministério nenhum. Você é dizimista, você é ofertante, mas sua vida não está no altar do Senhor. Por quê?
Onde estão os teus talentos? Onde estão os teus dons servindo a Deus e servindo ao teu próximo através da igreja? Se conserta com Deus hoje. Agora eu falo com você que ainda não é membro dessa igreja. Falo com você que passou a vida inteira correndo atrás do dinheiro como se ele fosse um Deus. Você trabalhou, acumulou, conquistou bens, mas quando deita a cabeça no travesseiro, sempre tem um vazio profundo que nenhuma nota de dinheiro pode preencher. Que saber que a conta bancária está provida não pode proporcionar. Você percebeu que o dinheiro compra uma cama, mas não compra o sono. Compra o remédio, o plano de saúde, mas não compra a saúde. Compra bajuladores, mas não compra amigos verdadeiros. Você colocou seu tesouro nas coisas da terra e agora você vive aterrorizado com a ideia de perder tudo. Então escute a mensagem do Evangelho. Jesus Cristo sendo ricamente dono de todo o universo. Ele se esvaziou de si mesmo. Ele se tornou pobre por amor a você e a mim, para que na cruz do Calvário, pagando a dívida impagável pelos teus e meus pecados, você e eu pudéssemos ser tornados herdeiros da vida eterna. E tudo o que você tem que fazer é se render ao senhorio de Jesus, crendo nele como suficiente para te dar salvação e vida eterna. E voltando-se para Deus, por intermédio dele, Jesus Cristo, para ser servo, mordomo do Senhor, todos os dias da sua vida. Ele não quer seu dinheiro. Essa igreja não quer seu dinheiro. Ele quer seu coração. De nada adianta você trazer seu dinheiro para essa igreja se você não tiver o seu coração entregue ao senhorio de Cristo Jesus. Porque isso não fará você ter a paz que você precisa. Você pode trazer teu dinheiro todo, passar todos os bens para a igreja. Isso não vai dar a você a paz que você precisa. A paz que você precisa só é possível através de Jesus Cristo. Ele quer te dar uma riqueza que traça nenhuma rói, que ladrão nenhum pode roubar e que crise nenhuma pode desvalorizar. Então entregue a sua vida a Jesus hoje e mude a sua âncora para o porto seguro que nunca falha. Tudo que você tem que fazer é dizer: Senhor, eu reconheço que eu sou pecador e não mereço o sacrifício que o Senhor fez naquela cruz para pagar o preço total da minha dívida de pecado. Mas eu creio que esse sacrifício é real, foi real, e eu te recebo em aliança hoje. Eu faço agora essa aliança, eu entrego a minha vida ao Senhor para tê-lo como meu Salvador e Senhor da minha vida. E a partir de hoje eu vou buscar conhecer, através da tua palavra, a Bíblia Sagrada, como viver de modo a dar prazer ao teu coração. Eu quero ser um fiel mordomo do Senhor. Eu quero ter um relacionamento com o Senhor que dê prazer ao teu coração. Eu preciso desse significado e significância que só o Senhor pode dar. Eu quero ter essa segurança, essa paz que esse pastor está transmitindo e que eu vejo na vida de tantos crentes, pessoas que têm muito menos do que eu, financeiramente. Eu quero ter essa paz. Eu quero ter a salvação. Eu quero ter a certeza de que morrendo eu vou ver a eternidade com o Senhor no céu. Faça essa oração. Entregue a sua vida para Jesus. Tem um QR Code na sua tela. Se você precisa de ajuda, de apoio, de acompanhamento, nós vamos fazê-lo. E se você está aqui ao final desse culto, vem aqui à frente. Receba Jesus como Salvador e Senhor. E você, meu irmão, minha irmã? Você tem sido um mordomo fiel do Senhor? Quem é que está dominando a sua vida? É Deus ou é Mamon?